rei morreu de tristeza, outro de hemorroida, um terceiro simplesmente parou de comer. Pelo menos foi isso que o reinado seguinte disse. Mas quando você começa a investigar essas mortes, percebe que todas têm uma coisa em comum. Sempre que um rei perdia o trono, a causa da morte ficava muito conveniente. Vamos então começar com um rei que oficialmente morreu de tristeza depois de perder o trono. Parece até roteiro de novela, né? O Ricardo II passou os últimos dias da vida preso no castelo de Pontefract, uma fortaleza isolada no norte da Inglaterra. E a versão divulgada pelo novo governo era simples. Ele teria entrado em depressão depois de ter sido deposto, recusando comida e simplesmente esperou a morte chegar. Bonito, poético e muito conveniente, porque se um rei morre de tristeza, ninguém precisa responder por assassinato. O problema é que essa história começa a desmoronar assim que a gente olha para as próprias fontes da época. O cronista que ajudou a espalhar essa versão registra, no relato do funeral de Ricardo, uma reclamação muito curiosa. Faltou comida para os convidados. O banquete era parte obrigatória de qualquer funeral real e ele ficou indignado porque a cerimônia foi econômica demais. Repara na ironia. O mesmo homem que disse que o Ricardo morreu por falta de comida estava reclamando da falta de comida no funeral dele. Parece detalhe, mas é exatamente esse tipo de contradição que faz o historiador levantar a sobrancelha. Mas vamos voltar um pouco. O Ricardo II não começou como o tirano que a maioria das pessoas imagina. Filho do famoso príncipe negro e neto do Eduardo III, ele virou rei com apenas 10 anos de idade. Aos 14, durante a revolta dos camponeses, cavalgou pessoalmente para negociar com Wat Tyler, enquanto o reino praticamente pegava fogo. Só que coragem não é a mesma coisa que bom senso. Assim que a revolta acabou, o Ricardo mandou perseguir e executar justamente os líderes com quem ele tinha acabado de negociar. Não é à toa que muitos historiadores chamam esses últimos anos de reinado do Ricardo como tirania. O golpe definitivo veio em 1399, quando João de Gaunt, filho do Henrique III, morre. O Ricardo toma provavelmente a pior decisão política da vida dele. Em vez de respeitar a sucessão, ele confiscou toda a herança que seria do filho do Gaunt, o Henrique Bolingbroke, que estava exilado. Em outras palavras, ele resolveu roubar a fortuna de um primo extremamente poderoso, muito influente entre a nobreza e que já tinha todos os motivos do mundo para odiá-lo. O resultado foi quase inevitável. O Bolingbroke desembarcou na Inglaterra com um grupo relativamente pequeno, mas conforme atravessava o país, foi recebendo apoio de nobres, cavaleiros e antigos aliados da própria coroa. Enquanto isso, Ricardo II estava lá na Irlanda e quando descobriu, ele correu para a Inglaterra, mas acabou descobrindo que todo o apoio político do seu governo, desapareceu, evaporou. Em agosto, ele se rendeu e poucas semanas depois foi deposto. Pela primeira vez na história inglesa, um rei ungido por Deus era retirado do trono por outro homem. Era um precedente muito perigoso. O Henrique foi coroado e se tornou o Henrique IV. Ele inicialmente prometeu poupar a vida do primo, só que essa promessa durou muito pouco. Em janeiro de 1400, aconteceu a Revolta da Epifania, uma conspiração organizada por antigos aliados do Ricardo que pretendiam assassinar o Henrique durante um torneio e devolver a coroa ao rei deposto. A trama fracassa, os conspiradores são executados de forma brutal e o Henrique percebe uma coisa que muda completamente a situação. Enquanto o Ricardo estivesse vivo, sempre iria existir alguém disposto a lutar por ele. Depois da revolta, o Ricardo é levado para Pontefract e poucas semanas depois morre, aos 33 anos. A explicação oficial dizia que ele perdeu a vontade de viver, entrou em depressão e recusou comida até morrer. Mas é super conveniente, né? Porque essa versão transformava uma execução política numa tragédia pessoal. Só que hoje a maioria dos historiadores considera muito mais provável que a fome não tenha sido a escolha do Ricardo, mas sim um método de execução silencioso, especialmente depois que o Henrique percebeu que mantê-lo vivo era um risco permanente para o novo reinado. Alguns relatos chegam até a afirmar que ele foi mantido perto de uma padaria, sentindo o cheiro de pão fresco enquanto morria lentamente de inanição.
Pode parecer cruel demais, mas a política medieval raramente tinha pena de reis derrotados. O corpo dele ainda foi exibido publicamente, justamente para convencer todo mundo de duas coisas ao mesmo tempo: que o Ricardo estava realmente morto e que ninguém podia acusar o Henrique IV de um assassinato brutal. Em 1871, quando o túmulo do Ricardo foi aberto na abadia de Westminster, não apareceram sinais claros de violência física, nenhum golpe fatal, nenhuma fratura evidente. Isso, curiosamente, não contradiz a hipótese do assassinato. Pelo contrário, um homem morto de fome não deixa as mesmas marcas de alguém espancado ou esfaqueado. É isso que torna o caso mais interessante. Ao contrário do Eduardo II, que eu comentei, lembra do ferro em brasa no bumbum nos vídeos anteriores, aqui não existe uma morte espetacular, existe uma execução lenta, silenciosa e politicamente perfeita. Uma morte fácil de transformar em ele morreu de tristeza, quando na verdade tudo indica que alguém simplesmente decidiu que ele não deveria continuar vivo. Fome disfarçada de tristeza já era cruel o suficiente, mas o próximo caso ainda é pior, porque aqui não existe só uma versão oficial conveniente, existe um corpo, e quando esse corpo foi examinado séculos depois, tinha o crânio quebrado. O Eduardo IV entrou triunfante em Londres, depois de eliminar praticamente todos os seus rivais que disputavam o trono. Naquela altura só restava Henrique VI, preso havia anos na Torre de Londres, e logo depois ele morre. A explicação oficial: desgosto, melancolia, tristeza pela derrota e pela morte do filho. Parece até coincidência. O problema é que coincidências costumam incomodar os historiadores, e essa incomoda muito. O Henrique VI nasceu em 1421 e teve o azar de herdar um dos piores cargos possíveis: ser filho do Henrique V. O pai era um herói nacional, vencedor de Agincourt, conquistador da França. O Henrique, por outro lado, virou rei com apenas 9 meses e cresceu profundamente diferente. Era muito religioso, evitava conflitos, fundou o Eton College e o King's College, mas provavelmente herdou da família materna uma doença que hoje muitos historiadores acreditam ter sido um transtorno mental grave. Em 1453, ele sofre um colapso tão profundo que passa mais de um ano sem reconhecer as pessoas ao redor. Seria legal, né? Nem reage quando o próprio filho nasce. E numa monarquia medieval, um rei incapaz de governar vira um convite para que todo mundo comece a disputar o poder, e é justamente daí que nasce a Guerra das Duas Rosas. De um lado, os Lancasters dele, do outro, a Casa de York, do Eduardo IV. Depois da derrota lancastriana em Town, o Henrique perde o trono para o Eduardo IV, foge, é capturado e acaba preso na Torre de Londres. Em 1470, ainda consegue uma breve restauração graças ao famoso fazedor de reis, Warwick, mas já não manda em nada, é rei só no nome. O verdadeiro poder continua nas mãos de quem controla os exércitos. Só que essa restauração durou pouquíssimo. O Eduardo IV retornou do exílio, derrotou Warwick em Barnet e poucas semanas depois vence definitivamente os Lancaster em Aylesbury. O herdeiro de Henrique VI morre na batalha. Como exatamente isso aconteceu ainda é discutido, mas o resultado é incontestável. A linha principal dos Lancaster praticamente desaparece, só sobra o Henrique preso na torre. E aí acontece a coincidência mais conveniente desse vídeo inteiro. No dia 21 de maio de 1471, o Eduardo entrou então triunfante em Londres. Horas depois, o Henrique VI morre dentro da própria cela. A versão divulgada pelo governo vencedor dizia que ele não suportou a notícia da derrota. Morreu de tristeza, melancolia. Que fácil. Porque, mais uma vez, ninguém precisava assumir um assassinato. Bastava dizer que o antigo rei desistiu de viver. Só que praticamente ninguém acreditou nessa história, né? E na própria época, um embaixador de Milão, escrevendo enquanto tudo ainda acontecia e sem interesse em proteger o Eduardo IV ou os Lancaster, registra que o Henrique foi assassinado secretamente por ordem do novo rei. E sinceramente, a cronologia já é estranha o suficiente por conta própria. Pode ser sim coincidência, mas é uma coincidência extremamente útil, né, para quem acabou de vencer uma guerra civil. E diferente do caso do Ricardo II, aqui a gente não depende só de crônicas. Em 1910, o túmulo do Henrique foi aberto. O responsável pelo exame descreveu um crânio com múltiplas fraturas e uma região do cabelo muito escurecida, aparentemente impregnada por sangue. Existe, claro, uma ressalva. Quem fez esse exame era historiador, não médico legista, e o corpo já tinha sido exumado séculos antes, o que pode explicar parte desses danos. Mas
Quando você junta um diplomata contemporâneo falando abertamente em assassinato, uma cronologia política praticamente perfeita e um crânio quebrado, a história da melancolia começa a desmoronar muito rápido. Hoje, existe pouquíssima discussão sobre quem mandou matar o Henrique. A enorme maioria dos historiadores aponta o Eduardo IV. O verdadeiro debate é outro: quem foi o executor? A tradição mais famosa acusa o Ricardo, duque de Gloucester, que seria Ricardo III. O Thomas More escreveu que ele matou o Henrique com as próprias mãos e o Shakespeare eternizou essa imagem. Só que tem um problema aí: todas essas acusações foram escritas décadas depois, já durante a dinastia Tudor, que tinha todo o interesse em transformar o Ricardo III no grande vilão, como eu já comentei em outros vídeos. Nenhuma delas é um testemunho direto, são relatos baseados em rumores que acabaram virando tradição. Então, o que dá para afirmar com segurança? O Henrique VI, muito provavelmente, foi assassinado por ordem do Eduardo IV. Quem realmente segurou a arma naquela noite continua sendo uma pergunta aberta. E culpar Ricardo III simplesmente porque virou o vilão favorito da literatura inglesa é uma conclusão muito mais confortável do que necessariamente verdadeira. Depois de 2 reis ingleses, a gente precisa sair da Inglaterra, porque a próxima causa oficial da morte consegue ser mais absurda. O imperador de apenas 34 anos, saudável, é deposto pela própria esposa. 8 dias depois, está morto, e a causa divulgada é tão ridícula que parece piada: cólica por hemorroidas. Sim, essa foi a causa oficial anunciada para a morte de um homem que tinha acabado de perder o trono. A história é tão difícil de engolir que durante décadas diplomatas europeus passaram a usar a palavra hemorroida quase como um código para dizer ele foi assassinado, e todo mundo sabe disso. E existe um detalhe que torna tudo ainda mais interessante: há uma carta atribuída justamente ao homem que vigiava o Pedro III nos últimos dias de vida, que parece confessar o assassinato. Parece, porque como você já deve imaginar, depois dos casos anteriores, a história nunca é tão simples quando a versão oficial nem quando a versão que veio depois dela. O Pedro III nasceu em 1728 na Alemanha, perdeu a mãe poucas semanas depois do nascimento e ficou órfão de pai, antes mesmo da adolescência. Acabou sendo levada para a Rússia pela tia, a imperatriz Elizabeth, que decidiu transformá-lo em herdeiro do trono. Alguns anos mais tarde, ele também acabou tendo sua esposa escolhida pela tia, uma jovem princesa alemã chamada Sofia de Albarg-Hetspe. O mundo conheceria essa mulher com outro nome, Catarina Grande, e sinceramente esse casamento já começou condenado. Os dois nunca tiveram uma relação feliz, os dois acumularam amantes ao longo dos anos, e depois que a Catarina tomou o poder, ela escreveu memórias nas quais descrevia o Pedro quase como um tolo incapaz de governar. Só que tem um pequeno problema nisso: durante séculos, a imagem que boa parte dos historiadores teve do Pedro veio justamente das palavras da mulher que derrubou o marido, assumiu o trono dele e passou mais de 30 anos controlando a narrativa oficial do próprio reinado. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso, desmontando esses mitos. Isso não significa que a Catarina inventou tudo, significa que qualquer historiador minimamente sério precisa ler essas memórias com um enorme pé atrás. Eu li e eu fiquei: o quê? É o quê, macho? Quando o Pedro finalmente sobe ao trono, em janeiro de 1762, ele reina apenas 186 dias. E aqui entra outra ironia dessa história: a Catarina fez um trabalho tão eficiente destruindo a reputação do marido que ele ficou conhecido como um imperador incompetente, que mal sabia o que estava fazendo. Mas o problema estava em outro lugar. O Pedro era completamente fascinado por Frederico II da Prússia e tomou uma decisão que boa parte da elite russa considerou imperdoável. Depois de anos de guerra, ele devolveu praticamente todas as conquistas russas ao antigo inimigo e transformou a Prússia em sua aliada. O episódio ficou conhecido como o Milagre da Casa de Brandemburgo. O milagre para o Frederico, humilhação nacional para muita gente na Rússia. Como se isso já não bastasse, o Pedro ainda falava em reorganizar a guarda imperial segundo o modelo prussiano e preparava uma guerra contra a Dinamarca para resolver interesses pessoais da própria família. Eu acabei de descobrir, gente, que o Frederico o Grande provavelmente era gay. Eu vou fazer outro vídeo. Em poucos meses, então, o Pedro conseguiu irritar exatamente os grupos que sustentavam qualquer imperador no poder: a guarda, o exército, parte da nobreza e boa parte da igreja. Foi nesse momento que a Catarina Grande, que eu também acabei de descobrir que tinha o meu tamanho,
1,57, por isso que ela fez estrago, e eu também. Enfim, foi então nesse momento que a Catarina percebeu que o marido estava politicamente isolado e decidiu agir. Com a ajuda do amante, o Grigori Orlov, e do irmão dele, ela começou a organizar um golpe praticamente dentro da própria guarda imperial. Em julho de 1762, a Catarina foi pessoalmente até um dos quartéis da guarda e foi proclamada imperatriz ali mesmo. E num efeito dominó impressionante, Senado, Sínodo e regimentos internos juram lealdade à nova soberana, quase sem resistência. Enquanto isso, o Pedro parece completamente perdido, tenta fugir de barco, mas nem a própria marinha aceita mais obedecê-lo. Sem apoio do exército, sem apoio da guarda e sem apoio político, o Pedro percebe que não tem mais reinado para salvar, então ele abdica no dia seguinte e é levado como prisioneiro para o Palácio de Ropcha, uma propriedade afastada de São Petersburgo, e quem fica responsável pela guarda dele? O Alexei Orlov, irmão do amante da Catarina. É difícil imaginar um carcereiro menos imparcial. 8 dias depois, o Pedro III está morto, 34 anos de idade. Não existe autópsia independente, não existe médico neutro acompanhando o caso, não tem investigação pública, o corpo não foi exibido da forma tradicional e todo o processo aconteceu sob controle absoluto do novo governo. Ainda assim, poucos dias depois, a Catarina publicou um manifesto dizendo que o antigo imperador morreu de hemorroidas. Sim, versão oficial. Mais tarde, alguns relatos ainda acrescentaram que ele tinha sofrido um derrame. Parecia uma tentativa de deixar a história mais conveniente, mas não funcionou. Quase ninguém acreditou naquela explicação. Aí é justamente aqui que aparecem as cartas do Alexei Orlov. Eles são provavelmente a parte mais intrigante de toda essa história. 2 bilhetes enviados por ele para Catarina sobreviveram até hoje e praticamente ninguém questiona a autenticidade desses documentos. O tom é curioso. O Alexei informa que o Pedro está passando mal, comenta o estado de saúde do antigo imperador e diz que ele está preocupado, com medo de que o Pedro melhore, porque a recuperação do Pedro seria perigosa. Até aí, ok. Só que tem o terceiro bilhete, e é justamente esse que transforma esse caso numa dor de cabeça para qualquer historiador. Diferente dos 2 primeiros, o original dessa carta, puff, desapareceu. O que chegou até nós foi apenas uma cópia atribuída a um conde ligado ao filho do Pedro e da Catarina. E esse texto que aparece tem uma frase impressionante. Numa das traduções mais conhecidas, o Alexei Orlov escreve para Catarina que o Pedro não está mais entre nós. Conta que teve uma briga durante o jantar com o príncipe Bayardix e termina dizendo que todos eram igualmente culpados e mereciam morrer, pedindo perdão à imperatriz. Se esse documento for verdadeiro, ele funciona quase como uma confissão do assassinato. O problema é esse se, porque o original nunca apareceu. Então, alguns historiadores defendem que essa carta pode ter sido fabricada anos depois, pelo motivo de que o filho do Pedro e da Catarina passou boa parte da vida odiando a própria mãe e tentando restaurar a memória do pai. Um documento colocando a culpa da morte nos homens mais próximos da mãe seria politicamente perfeito para esse projeto. Mas, queridos amigos, a história não termina aí. Existem indícios apontando na direção oposta. Anos depois, o próprio Alexei Orlov teria comentado durante uma recepção em Viena uma versão muito parecida dos acontecimentos, citando uma briga com o príncipe Bayardsk pouco antes da morte do Pedro. Não é uma prova definitiva, também não resolve a discussão sobre a autenticidade da carta, mas mostra que a história não surgiu do nada. Décadas depois, ela já circulava entre pessoas muito próximas dos envolvidos. No final das contas, a historiografia atual discute menos se o Pedro III foi assassinado, mas como o assassinato ocorreu. A enorme maioria dos historiadores considera praticamente impossível aceitar a explicação oficial das hemorroidas. O cenário mais aceito hoje é que o Pedro morreu durante uma agressão dentro do círculo do Alexei Orlov, provavelmente por estrangulamento ou sufocamento. O que continua sem resposta definitiva é o papel exato da Catarina. Não existe um documento em que ela ordene a morte do marido, mas também não tem registro de qualquer investigação. Nenhum dos homens que estavam em Ropsta
foi punido. Pelo contrário, Alexei Orlov continuou desfrutando do prestígio da nova imperatriz e foi amplamente recompensado pelo governo. Às vezes a história não deixa uma ordem assinada, ela deixa um rastro de pessoas que saíram ganhando. E nesse caso, esse rastro é difícil de ignorar. Depois de olhar esses 3 casos juntos, fica difícil não perceber um padrão. Sempre que um rei ou imperador morria num momento politicamente conveniente demais, a explicação oficial quase nunca apontava para um assassinato. Era tristeza, melancolia, recusa de comer, doença súbita, até hemorroida, qualquer coisa que transformasse uma decisão política numa fatalidade. Isso faz sentido. Admitir que um rei foi assassinado era admitir que alguém tinha cometido um crime contra um homem escolhido por Deus para governar. Era muito mais seguro dizer que ele foi dessa para melhor, que perdeu a vontade de viver, adoeceu, que o destino fez o trabalho que ninguém queria assumir. Séculos depois, a arqueologia, a comparação entre fontes e o trabalho dos historiadores permitem desmontar parte dessas versões oficiais. Nem sempre aparece uma prova definitiva, às vezes ela simplesmente não existe mais, mas quando a gente junta cronologias convenientes, documentos contraditórios, cartas suspeitas e governos que tinham muito a ganhar com aquelas mortes, algumas explicações começam a parecer menos oficiais e muito mais propagandísticas. No final das contas, talvez a pergunta mais interessante nem seja como esses reis morreram. A pergunta é outra: quantas versões oficiais da história a gente ainda acredita simplesmente porque foram repetidas vezes suficientes? Toda vez que um poder que acabou de vencer te oferece uma causa da morte poética demais, seja cético primeiro e comovido depois. É isso, coroados e curiosos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Se você quer mais julgamento da coroa suja como essa, é aqui mesmo. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até o próximo Steph Flix.